Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto tri de 2022 da SLC Agrícola, tá? Mais uma empresa aí consolidada no setor agro, que paga bons dividendos, tá? Não é aquela empresa de crescimento agressivo, mas uma empresa bem interessante. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo também se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão, tá? Então vamos lá, falando também dos resultados do ano todo de 2022, né? Consolidado. CLC Agrícola, tá? Então tem aqui o código dela. SLCE3, tá? Também tem a DR lá no exterior. Aí ela também tá aqui, ó. Controle, gestão de diretrizes dos negócios. Daqui eu achei interessante, tá? Da Terra Santa Agro, tá? Que é uma empresa que também tem capital aberto. Que é basicamente uma empresa que arrenda terras para a SLC Agrícola, tá? Então, eu já fiz vídeo da Terra Santa. Então ela virou subsidiária integral da SLC Agrícola. Então, menos uma empresa aí, né? Com capital aberto. E apesar de ter capital aberto, não faz muito sentido, né? Investir na Terra Santa se você tem a SLC. Pelo menos eu não vejo muito sentido, até porque a Terra Santa era muito crua ainda, né? Era mais arrendamento para a SLC mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos passar adiante. Falando da equipe de RI e tal. Vamos lá. Então aqui, ó, eu já fiz alguns vídeos do Brasil Agro, acho que eu já fiz da SLC Agrícola também. Normalmente essas empresas agro, tá, tem um descasamento, tá, eles até botam aqui onde estamos no ciclo. Do, do release de resultados, né, demonstrações financeiras padronizadas no quarto tri, em cada trimestre, com o ciclo agro, tá? Então a gente vê aqui que o ciclo, ó, quarto tri de 2022, que agora que eles estão divulgando o resultado, eles estão plantando soja. Então assim, acaba que o resultado não bate muito, tá? Geralmente fecha, tá? No meio do ano aqui, ó, em junho. A gente vê que eles até começam a fazer a colheita no terceiro tri da algodão, milho também, né? De que eles estão plantando aqui no primeiro tri. Mas, geralmente, o ciclo agro ele encerra aqui no segundo tri de cada ano, né? Mais ou menos fica fechado. Ó, não sei nem se é diferente deles aqui, porque eles botaram aqui terceiro tri de 2023. Né? De repente aqui por conta do ciclo total, esse ciclo total da questão água, e aqui os principais produtos dele, né? Soja, milho, segunda safra do milho. E a gente tem que acompanhar como é que está o andamento, né? O que é estimado, de modo que eles plantaram tanto, se eles conseguiram plantar tudo, se eles conseguiram colher o que eles projetaram que ia fazer, né? E aqui de cada tipo de produto deles, né? Aqui no caso da soja, a gente vê que eles plantaram menos, no algodão, né? Soja já colheu frente ao período anterior 3,6% a mais ou menos flat, milho 14%. E a produção e esses ciclos aqui de colheita, de plantação, eles são muito mais importantes, né? Porque se a empresa tiver num ciclo de commodity que o preço do algodão está alto, o preço da soja está alto, o preço do milho está alto, mas eles estão conseguindo fazer esse feijão com arroz aqui, né? De plantar, colher no prazo certo, ou então até de uma maneira mais eficiente, mais rápida, né? Não ter problema com praga e tal. Eles tendem a ter um volume maior e aproveitar cada vez mais desse preço aí de alta de commodities, tá? Então a gente vê aqui que eles botam aqui orçado, 2021, 2022 e agora aqui no período 2022, 2023. Eles botam, essas empresas agro, um ano barra o ano posterior, porque esse ciclo aqui fica mais ou menos no meio, né? O quarto tri ainda está no meio do plantio, né? Da colheita. Então, o ciclo agro acaba que fica um pouquinho diferente do ciclo de demonstrações contábeis, né? De divulgação. A gente vê que está mais ou menos superior, tá? Ó, a produtividade, o que ele estava esperando, né? De plantar, colher, de algodão, de primeira safra, segunda safra. Até aqui o caroço de algodão, né? Tem alguns produtos derivados de algodão, soja, aí tem soja comercial e semente. Só o milho da segunda safra que ficou mais ou menos flat. Então tá andando bem, né? Ali a gente viu sumarizado, comercialização deles. A gente vê que agora não é o período de comercializar, né? Então fica bem baixinho. Quarto tri, não é isso? Aqui em cima de botaram.
porque eles começaram a plantar agora, plantio safra. Então, essa comercialização aqui baixa, no quarto tri é normal, tá? Algodão também, parece que é a mesma coisa, milho. Né? Porque eles começaram a plantio agora, ó. Primeira safra de algodão. Milho ainda vai ter agora em fevereiro, né? Começou já em fevereiro. Então a gente vai ver essa comercialização nos próximos meses aqui, né? De soja, algodão. Então no quarto tri entra fraquinho, tá? É um contrassenso aí, porque a gente vê que nas outras empresas geralmente o resultado vem mais forte, varejo no quarto tri. Apesar que nesse ano não veio, né? Mas quando a gente compara aqui 2022 para 2021, a gente vai crescer um pouquinho, mais ou menos flat também, né? Algodão, soja que subiu um pouquinho mais e milho flat também. Nada de outro mundo, né? Mas o preço da commodity está alto. A receita deles, por isso, subiu bastante. Até no quarto tri veio um pouquinho mais forte, tá? Mas não é porque a empresa está excepcional, não, porque o preço da commodity está alto, tá? Deixa eu ver que a margem líquida deles até caiu um pouquinho. Depois a gente pode ver lá se é alavancagem, se não é. Quarto tri também. Margem EBITDA. Já por outro lado, já subiu. Então a gente já vê aqui que provavelmente aqui deve ser alavancagem, né? Agora no quarto tri caiu. Mas no quarto tri a gente vê que é completamente sazonal, né, do setor. Aqui eles falaram, o ano de 2022 começou como desafio iniciando. Iniciamos com meta de consolidar as operações adquiridas em 2021 com a Terra Santa Agro e o contrato de arrendamento com a Agrícola Xingu. Então eles já fizeram outro arrendamento aí, né? Eles têm terras arrendadas, não são terras. Muitas das terras não são deles, tá? Um forte crescimento da área plantada, então eles aumentaram a área plantada, mas a gente viu que a produção não está alta, né? 45%. E com acolhimento, né? Vou falar um pouquinho dos colaboradores. Forte solidez, receita de 7 bi, né? Então a gente vê que já vê uma diferença, né? A Agro 3, por exemplo, é uma empresa que eu gosto muito, mas não tem uma receita tão alta assim, né? Lucro líquido de 1,3 bi. EBITDA de 3 bi, margem EBITDA de 41%. E geração de caixa livre, tá? Fluxo de caixa livre, FCL, tá? Aqui, de 1 bilhão. Então a gente vê que a empresa, né, tá sobrando dinheiro, não tá gastando o capex todo. Aí eles estão com a alavancagem baixa, tá? 0,77 vezes. Retorno sobre capital investido, né? 30%, tá? Isso aqui seria o ROIC. Então a gente está empregando bem aí o dinheiro alavancado. Mas provavelmente a alavancagem está pesando um pouquinho lá no lucro líquido, né? Porque a gente viu que aqui no início teve... Cadê? A margem líquida... Não, a margem líquida que caiu, na verdade, né? O lucro líquido até subiu, né? 1,3 bi. Margem líquida que caiu um pouquinho, né? Frente à receita. Mas o resultado é excepcional, tá? Do lado operacional, mantivemos um bom nível de produtividade de soja, com forte crescimento de 45% na área plantada. Aí eles falaram que algodão e milho ó, foram impactados por intempéries climáticas, então não tem muito para onde fugir. Finalizando a safra com produtividade abaixo do projeto. Isso aqui é um risco do setor, tá? Recompra de ações, eu acho que eles tiveram uma recompra alta, né? 2 milhões de ações ordinárias recompradas. Isso aqui gera valor para o acionista, tá? E eles aprovaram um novo programa de recompra de ações, tá? De 4 milhões de ações. Ó, tem um payout aqui, tá? De 50%. Então eles têm um payout bom. Está em constante crescimento, tá? A empresa, o lucro líquido. Realizamos a avaliação de terras. Ó, então a gente tem terras avaliadas em 9,3 bi. Foram apreciadas, né? Valorizou. Então eles compraram mais barato. Então a gente vê por isso que o ROIC também está crescendo. Né? Essas alocações aí em períodos favoráveis. Alocação de capital. Que eles divulgaram fato relevante agora, tá? Na compra de mais terras, ó. 470 milhões, né? Na Bahia. 55 milhões relativo a benfeitorias. Ó, essa alocação capital foi uma boa oportunidade de investimento. É por isso que o ROIC dela, da CLC Agrícola, é alto, tão alto, tá? Porque ela aloca aí agora, a gente viu que o cenário macroeconômico não está favorável, empresa comprando aí e depois tem uma valorização absurda, tá? Ó, eles começaram o plantio de soja super precoce, já colheu 63%. Regime de chuvas bom. Algodão também, um pouquinho, compra de insumos. Eles estão comprando insumo também para iniciar o plantio aí, de outras coisas, ó, fertilizantes, e aí são afetados, né, por conta dessas altas aí de fertilizantes, cloreto de potássio, enfim, sementes. Tem um pouquinho aí de semente de soja que eles falaram lá no início, enfim.
Bom comunicado deles, tá? Aí fala um pouquinho do preço, né, das commodities, tá? A gente vê que normalmente essas empresas, elas dependem muito desses preços, tá? O preço da soja, a gente vê que soja subiu, milho, algodão. Só que essas empresas, elas têm que investir, tá? Para esse ciclo, a gente vê que, ó, tem uma, vem subindo já, aqui é 2020, né? Mas subiu, agora deu uma queda, né, relevante, ó, de ambos, né? Das três, né, commodities. Soja caiu um pouquinho menos. Mas a empresa tem que produzir, porque esse ciclo aqui, geralmente, né, ao longo do tempo, é assim, tá? Tá aqui embaixo, depois sobe, aí depois desce, depois sobe, depois desce. Então a empresa tem que produzir cada vez mais para se aproveitar nesses momentos de ciclo e ter uma receita cada vez superior, tá? Porque se a empresa não investir, a gente vê que a SLC Agrícola está investindo em terras, tentando aumentar a produção, né? Apesar de ano contra ano não ter aumentado tanto. Ela vai sempre ter resultados bons quando tiver esse pico aqui e resultados ruins, né? Quando tiver essa baixa aqui. Então a empresa tem que investir cada vez mais para ter uma produção maior, tá? E se aproveitar dessas altas. Aqui falando do preço do algodão, a gente vê que mercado internacional Brasil, mais ou menos em linha, né? Tem um spread aqui. Demanda mundial de algodão, a gente vê que mais ou menos em linha, é o que eu falei, né? Tem períodos que vai ter uma demanda negativa, vai ter a demanda alta, 2017, depois volta a ter a demanda negativa. Então a empresa tem que estar investindo em volume, né? Em produção. Soja deve ser a mesma coisa, mais ou menos em linha, internacional. Mesma coisa, 2017, demanda alta, depois teve até demanda flat, demanda alta, caiu. Aí demanda praticamente nula, depois caiu. Então a empresa tem que investir em produção, né? Depois deve falar que em milho também, mais ou menos a mesma coisa. E falando de milhões de exportações, a gente vê que o Brasil exporta bastante milho. Mesma coisa, milho até a demanda não é tão forte, né? Apesar de exportação do Brasil ser alta aí, a gente vê que balanço de global de oferta e demanda não é muito positiva, né? A gente vê que agora em 2021, 2022 teve uma demanda mais alta, né? De repente por conta da pandemia, aí a gente vê que não fica tão alto. A área plantada, né? A gente fala que cresceram, a gente vê aqui que cresceu mesmo, a 61% de algodão, soja, outras culturas também. Mas a produtividade, né, de um ano para o outro não foi lá, grandes coisas, até caiu um pouquinho. Mas a gente viu que teve intempérie climática e tal, então nem tudo foi culpa da empresa, mas a empresa está investindo, tá? Comprou aí agora, tem parceria com essa Terra Santa. Custo da produção, a gente vê que tem impacto aí grande, tá? Tem custo variável. Custo fixo, custo variável é a maior parte, né? Que é semente, fertilizante, defensivos, pulverização, um pouco de mão de obra. Fertilizante pesa bastante, né? Defensivo. Que eles não botaram, né? Ano contra ano, né? Só falam como é que é da safra 2021-2022. A média, né? A gente vê que a média ficou mais ou menos em linha, né? Com 2020 e 2021 também. Subiu muito, não. Isso aí deve ter subido mais, né? De repente eles tem alguma operação de edge aqui que protege, né, esses custos, né? Geralmente essas empresas têm essa gestão aí mais ativa. Custo de produção mais ou menos em linha também. Isso daqui, né, para quem acompanha a PetroRio, por exemplo, essas empresas petroleiras, essas empresas, a PetroRio, o que ela foi fazendo? Ela foi reduzindo esse custo de produção também. É uma outra forma da empresa ganhar produtividade, né? Não só aumentar o volume, reduzir esse custo de produção. A gente vê aqui no caso, subiu, né? Frente do. Subiu um pouquinho, né? Mas eles orçaram uma coisa aqui, né? Como eles devem estar com uma demanda um pouquinho maior. E até foi abaixo do orçado, né? Aqui orçado e realizado. Mas frente de 2020 e 2021 subiu bastante, mas aí fica muito distorcido, né? Porque veio pandemia, demanda mais essas crises todas. Mas a gente vê que frente ao orçado e o realizado, a empresa está conseguindo controlar bem, né? Em todo o segmento aqui, algodão, soja, milho, a empresa controlando bem. Isso aqui é um fator positivo. Eles até botam aqui os principais custos aqui que aumentou. Aumento dos principais sementes fertilizantes, combustíveis e energia. São coisas, custo variável, não tem muito para onde fugir. Até custo de arrendamento também. A área plantada, a gente já viu um pouquinho. Aqui eles falando do intenção inicial, né? O que eles pretendiam, a previsão e a participação, né? O que eles pretendem, então a gente acompanhar. Então, a gente parece que o algodão vai ter um pouquinho de queda, né? Entre o que eles pretendiam e o que caiu, mas nada de outro mundo. Soja também. E milho até subiu um pouquinho, né? Mas o milho eu acho que é o que menos rende aí receita, né? A produtividade deles.
mais ou menos em linha, a gente já tinha visto, né? Não subiu tanto frente ao ano anterior. Mas eu acho que quando te melhorar aí, de repente, a clima, não sei exatamente, eu não sou especialista da área, né? Acho que a empresa tende a melhorar, porque a empresa está investindo, né? Para crescer a produção e tal. Um pouquinho dos custos, a gente já viu, mais ou menos, né? Aqui eles botando já período 2022, 2023, né? E aqui o passado, 2021, 2022. A gente vê que cresceu um pouquinho. Parece que a média aqui, na média, fertilizante nem subiu tanto, né? Se a gente pegar a média. Apesar de ter botado, né? Defensivo que subiu um pouquinho mais. Custo fixo é tranquilo, custo de produção. Enfim, vamos passar adiante. EBITDA ajustado. Eles fizeram o EBITDA ajustado aqui. Crescimento de lucro bruto, 26 milhões. Superou EBITDA ajustado bem alto, tá? 3 bi. Caramba, EBITDA monstro. Crescimento de 62%, mas deve ter aqui algum não recorrente, né? Águia, excluindo ativos biológicos. Porque esses ativos biológicos são variações dessas sementes, essas plantações e tal. Então, isso daqui transita pela DRE, a gente tem que saber, às vezes, desconsiderar, tá? A não ser que tenha algum impacto aí muito grotesco aí, se a gente olhar aqui, por exemplo, o númerozinho 4, alguma coisa que realmente faça parte do negócio, tá? Mas, assim, por conta de normas contábeis, às vezes deduz aqui. Mas se a gente analisar, deixa eu ver aqui, 2022, a receita disparou absurdamente, 48%, tá? Aí tem a variação aqui de ativo biológico. Isso daqui, ó, na maior parte dos casos, a gente desconsidera ou pega bem pouquinho, tá? O CPV deles cresceu, mas a gente vê que cresceu uma proporção bem menor, tá? 2021 para 2022. No quarto TRI, a receita também subiu bem. O CPV subiu um pouquinho mais, né? Então aqui no quarto TRI está sendo mais afetado. Aí o resultado bruto. Aqui eles estão consolidando, né? Por isso que eles fazem esses ajustes. Acho que o ajuste faz até sentido, tá? Despesa geral administrativa. Subiu bem também, né? Despesa com vendas, na verdade, né? Geral administrativa está controlado. Quarto TRI até subiu mais. Então a gente tem uma despesa com venda, mas deve ser por conta aí de exportação. Deve ter alguma coisa nesse sentido, né? Deve ser bastante. EBITDA, mesmo assim, ó, mesmo com a variação aqui, né, desse redução de realização de valor justo de ativo biológico, que impacta aqui também, né, no resultado bruto, a gente vê que a empresa estaria rodando aqui com EBITDA bem alto, tá? Aqui estaria até maior, né? Eles botaram aqui de quanto? 3 bi no ano. Se a gente pegar aqui sem o ajuste, 2,6 bi. Mesmo assim estaria alto, tá? No trimestre caiu um pouquinho, né? No trimestre a gente viu que cresceu bem mais a despesa com venda ali. Aí tem mais variações aqui que entra aqui embaixo e tal. Acho que aqui ele soma para ajustar, né? Chegaria no 3 bi. Porque tem aqui o real valor, né, dos ativos biológicos, a variação do valor, tal. Essa questão aí, acho que faz bem sentido, tá? Bastante sentido. Então teve um aumento aqui bem, né? Bem forte do EBITDA. A gente vê que eles rodam com margem alta, tá? A SLC Agrícola, tá? No quarto tri também foi. No quarto tri caiu um pouquinho, subiu bem pouquinho, tá? Com ajuste aqui. Mas a gente vê que mesmo sem ajuste, a empresa rodando bem, tá? Mas ainda não é aquela produção ainda que a gente espera, né? De repente por conta dessas intempéries. A gente vê aqui na receita que boa parte vem do algodão. Eles falaram que sofreu um pouquinho, né? Algodão, soja, né? Soja geralmente é o mais forte, né? Dessas empresas, né? Algodão e soja. Aí tem um pouquinho de milho. Milho também vem fortinho, tá? Aí tem um pouquinho de rebanho bovino, mas isso aqui deve ser mais acessório, né? Brasil Agro é muito assim também. Tem resultado de ED, né? A gente vê que no ano passado veio forte negativo, dessa vez segurou bem. Né? Até no quarto tri veio positivo. Por conta dessas exportações e tal. Esse rebanho normalmente é acessório, tá? Isso aqui é acessório. Para ajudar aí no cultivo, nessas plantações. Né? Fica lá o boi pastando e tal, ajudando nas terras. Volume faturado, a gente vê que a quantidade até subiu, né? 10%, mas nada de outro mundo. Soja até subiu bastante. Tá? Rebanho bovino, a gente vê aqui que a quantidade, é bem inferior aos outros, né? Aqui variação do valor do ativo biológico, né? Então esses produtos aqui, eles entram com tem uma norma contábil própria, tá? Não é nem amortização nem depreciação, normalmente é exaustão quando você entra ali naquele quadro lá de depreciação ali que a gente costuma ver na DRE. Isso daqui geralmente é exaustão, tá? Mas aí por conta de norma contábil, de repente entra aqui variação de valor justo, né? Aí tem aqui os produtos, né, que ele comercializa. Às vezes
produto por algum motivo qualquer ainda, está no momento aí de plantio, não sei. Tem algum risco aí de meteorológico, né, de tempestade, igual a gente viu ali, de chuva e tal. Aí deve ter uma variação nesses ativos biológicos que eles devem ter que provisionar, né? O CPV deles cresceu também, né? Aí deve entrar aqui, boa parte aqui também de, não sei se eles falam aqui, né? Aumento do custo unitário da safra, devido ao aumento no custo por hectare, né? Isso aqui é relacionado à produção aí, né, desses produtos. Aí, realização do valor justo, ativo biológico, resultado bruto. Então, a gente já viu muito deles, né? Bem grande, né? Essa questão aqui, né? Ó, a receita líquida de bovino é bem pequenininha, né? A gente vê até que cresceu, né? 86%. Mas 110 mil, não é nem milhões isso aqui, tá? Eu acho. Bem pequenininho, tá? Receita de bovino. Ó, o resultado bruto vem até negativo, ó. Então, isso daqui é mais acessório. O grosso deles aqui é essa parte de algodão. O caroço de algodão é derivado, acaba que soma um com o outro, né? Soja é forte pra caramba. E o milho até vem, apesar do volume ter crescido, o milho, normalmente a gente viu lá que o preço da commodity anda muito de lado, né? Despesa com venda. Aqui o que entra em despesa com venda? Por que saltou tanto? Ó? Frete disparou. Alguma classificação de produto, eu teria que ver exatamente o que é. E outros, né? Tem uma despesa aqui sazonal aqui, principalmente no quarto tri. Por isso que o resultado do quarto tri não veio tão forte também. A despesa geral administrativa não é tão pesada assim. A gente vê que gasto com o pessoal bem tranquilo no quarto tri. Até em 2022. É mais aquele CPV lá que a gente tem que acompanhar. Eles até explicam um pouquinho aqui. Resultado financeiro deles, deixa eu ver aqui. Ó, veio até um pouquinho negativo, mas tem aqui efeito de swap, né? Essas questões de hedge, né? Proteção, ó. Acompanha swapada para reais, né? Por conta de variação cambial, de dívida em dólar. Enfim, então isso aqui é uma operação aí de proteção, né? Contratos futuros, opções, enfim. E impacta aqui, né? Variação cambial, nessa parte aqui de variação cambial, talvez, né? Veio até positivo, né? Que a gente viu nesse aí. Mas teve juros aqui, deve ser juros de dívida, depois a gente vê adiante. Um pouquinho de arrendamento, que entra aqui agora no resultado financeiro. A gente vê que até caiu, né? No quarto tri, frente à receita. No ano subiu um pouquinho, mas 223 milhões negativo. Mas assim, frente à quantidade de caixa que a empresa está gerando, é bem pequenininho. Aí o lucro líquido, bem alto, né? Quarto tri é bem inferior, mas no ano subiu 23%. Empresa pagando mais ou menos posto igual ao ano passado. Não controladores, uma participação bem pequenininha, tá? Isso aqui é sempre fator de atenção. Porque se tivesse uma participação alta aqui de não controladores, né? No vídeo da Lupal eu falei sobre isso. Isso daqui você tem que desconsiderar até percentualmente em relação à geração de caixa operacional, tá? Fala um pouquinho de segmentos, vamos ver aqui adiante. Receita com terceiros, operações por segmento. Nada muito diferente do que a gente já viu, né? Fluxo de caixa. A questão de capex, né? Capex é interessante a gente ver. A gente vê aqui mais ou menos em linha, tá? Frente ao ano anterior. No quarto tri, né? O frente ao ano anterior até subiu um pouquinho, ó, de 450 milhões para 609. Principalmente aqui máquinas, equipamentos. Acho que foi a principal diferença, né? Máquinas e equipamentos. Os outros mais ou menos em linha. Correção de solo subiu um pouquinho, obras e instalações, né? Porque eles adquiriram alguns lugares aí. Endividamento, interessante, ó. Dívida deles, ó. 2,3 bi. Eles têm uma dívida altinha, tá? Mas mais ou menos em linha com o ano anterior, não cresceu. A empresa continua com estrutura de capital tranquila. Tá com caixa alto, tá? 1,2 bi. Ela não teve muita perda com derivativo. Mais ou menos um capital de giro esse dinheiro, ó. 1,1. Exportação também. E agora com essa geração de caixa monstro que veio, a dívida a alavancagem já era baixa, tá? 1,4 vezes, 0,77 vezes. Então a empresa tem uma dívida alta, mas bem tranquilo. Sempre rodando com a alavancagem baixa, né? A gente vê aí nos trimestres. O EBIT daí frente à geração. Posição de hedge, a gente também divulga aqui a política de hedge, por conta do preço de commodities. Retorno sobre capital investido, a gente já viu, né?
Aqui o valor muita empresa fala disso aqui, tá? Do valor dos ativos, a Brasil Agro também fala. Porque a gente vê que eles têm, às vezes, se a gente fosse analisar o valor líquido dos ativos, seria 11,6 bi. Chega até a ser, às vezes, em alguns casos, superior. A Brasil Agro também é superior ao valor de mercado dela. Tem o valor das fazendas aqui da Terra Santa, tá? Que é essa Land Co, se eu não me engano. E a CLC Agrícola. Então a gente vê aqui, eles botaram aqui o valor de mercado deles 9,95 bi, né? Quase 10 bi. E o valor líquido dos ativos 11,6 bi. 11,6. Claro, isso aqui é mais um indicador para a gente se balizar. Claro que a empresa não é avaliada só por conta disso, tá? A gente dá aqui lucração, a lucração crescente, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Às vezes o pessoal olha só o lucro crescendo ou o dividendo crescendo, mas o lucro por ação crescente, claro, tem alguns resultados aqui sazonais também, ó, caiu bastante aqui, então a gente tem que analisar com calma, não recorrente, não é que a empresa despencou. Mas a gente vê aqui que frente a 2018, a empresa saltou aqui, ó, lucro por ação. Teve impacto aqui de pandemia, né? Mas de 2019 para 2020 já tinha subido um pouquinho, né? A lucro por ação. Isso daqui é emissão. Às vezes a empresa vai crescer a lucro por ação, mas a emissão de novas ações corrói esse lucro por ação. Talvez o lucro por ação fique estagnado, tá? Acho que basicamente foi isso aí, tá? Já viu bastante coisa, senão fica muito repetitivo. Mas a SLC Agrícola também veio com um resultado bem interessante, tá? Mais uma empresa aí sólida, uma empresa aí do setor bem forte no Brasil, né? Que é o agro, e vem se consolidando, ainda tem muito a expandir. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, até mesmo alguma sugestão. Valeu, forte abraço!